Muito bem, muito bom. Espero que estejam todos aí me ouvindo. E hoje a gente vai fazer aquela live que eu programei. Eu quero tentar ser bem didático com vocês, tá? É, claro, quem quiser pode mandar perguntinhas, mas eu quero ser primeiro didático, da forma como um professor mesmo, dando uma aula do que eu me formei, né? Basicamente é isso que eu quero trazer. Uma das primeiras coisas que eu quero começar a falar, né, começando até mais cedo um pouco aqui a live, eu acho que é interessante a gente tentar pensar em torno de tudo que a gente vai falar aqui dentro, que é uma frasezinha que eu pensei antes de começar essa live, que é: se o digital não é importante, então a pessoa se suicidar ou sofrer por comentários nas redes sociais, no caso, é drama dela, é, uma, é um ponto para a gente refletir, né? Que aí eu já trago justamente a questão da empatia dentro das redes sociais e, ao mesmo tempo, essa vivência da tecnologia, do digital, que a gente acaba não sabendo como lidar, não é mesmo? E isso está muito vivo, não só no mundo digital, mas também na psiquiatria, na psicologia. Eu lembrei, para fazer essa frase, eu lembrei de um caso, né? De alguns casos que eu andei vendo e também de casos que repercutiram na mídia, né? Não sei se vocês lembram a morte, né? O suicídio de um menino, que eu acho que não é bom expor ele aqui, mas que se matou por conta de comentários nas redes sociais. E comentários que eu escuto a partir desse tipo de posição de uma pessoa que está se sentindo angustiada por um comentário. E é uma coisa que eu quero também trazer. Qual é a diferença, né, de um comentário presencial para um comentário é, nas redes sociais? A diferença é a tela do celular, certo? Essa é a grande diferença. A pandemia trouxe um aumento, a gente não pode negar, do uso dos estudos e da forma EAD, né? Da forma tecnológica de se utilizar. O jeito certo de se utilizar a tecnologia. Mas nós usamos para as coisas erradas. A gente não aprendeu. Eu falo isso de uma forma assim, que vai parecer pessimista, mas eu digo: o ser humano não aprendeu a utilizar dessa máquina que é a tecnologia, que é o digital, que é as redes sociais, que é a internet. O ser humano não aprendeu a fazer isso, né? Por que, que ele não aprendeu? Por conta disso. Você, né, vê atitudes de pessoas que sofrem com comentários, que é a mesma coisa que sofrer, por exemplo, na rua, comentários como esses, é da mesma forma. E a atitude são de pessoas que já têm alguns problemas psiquiátricos, psicológicos e que se sustentam. Então você dizer que foi só por causa de um comentário. Não, não é só um comentário. É uma coisa muito angustiante que entra dentro da pessoa como se fosse o presencial, né? Da mesma forma, da mesma forma, né? O que muda é justamente isso, vou repetir, é a tela do celular. Porque no caso, se você está presencial, não tem a tela do celular. E aí uma coisa que eu queria trabalhar um pouco mais é a questão da diferença do trabalho remoto para o trabalho que muita gente deve ter, né? Falar, nossa, mas né, pesado falar sobre isso, né? Falar desta forma sobre isso. Por quê? Eu falo ali, né, no Reels que eu postei, que é, o, qual a diferença de um trabalho presencial, né, e você falar que são diferentes, você dá margem para que as pessoas que fazem, e aí eu já trago de volta, comentários maldosos em postagens, continuem falando: foi draminha, ele não precisa se preocupar, foi só um comentário, que isso? Não, não é só um comentário. É que nem não é só uma piada, né? É, então,
levar isso mais a sério é muito importante para a sociedade. Entender as redes sociais, como o nome mesmo diz, são redes sociais de relacionamentos sociais. Né? É um espaço social. É um espaço social. Né? Certo que muitos dos grandes sociólogos não chegaram nesse ponto, mas eles iam dizer da mesma forma. Um barzinho e uma conversa de grupo no WhatsApp é a mesma coisa. Né? São grupos sociais diferentes, em lugares diferentes, espaços diferentes. Só isso. Não é mais nada. Né? E isso é muito importante a gente saber. E aí eu também relaciono com o assédio, o abuso, assédio sexual e abuso sexual são coisas que estão muito vivas nas redes sociais. As mulheres, né, que estejam aí me ouvindo, vão entender perfeitamente o que é isso, né? E você dizer que é diferente, ou ter essa visão de que é diferente, dá margem para essas pessoas não se sentirem mal, não se sentirem, ou não se sentirem por parte da justiça, né? Não se sentirem que vão sofrer com a justiça, e ao mesmo tempo você faz com que elas falem, não é nada demais, e dê mais abertura para essas pessoas continuarem fazendo, ou quem quer fazer. Quem vai falar, não vai acontecer nada comigo mesmo, não é igual, não é. Então vai ter aquela desculpa, né? Você vai falar, não, isso. Você pega aquele celular, né? Fala assim, mas você me mandou aqui seus genitais. Foi só nas redes sociais, não é nada demais. É diferente. Eu não abri para você, eu não tô no metrô, não tô. Eu não abusei de você na rua, não no metrô. Isso não é um abuso, né? Então, a pessoa vai querer se diferenciar justamente por conta disso. Ela vai dizer que não é um abuso sexual, porque é diferente. O tecnológico se torna o diferente nesse ponto, né? E isso é muito perigoso, porque é uma coisa que eu mesmo estava pensando sobre isso, né? E qual a diferença dessa pessoa que se isenta de que a justiça vai cair nos pés dela porque ela teve um abuso sexual por meio da tecnologia, com a pessoa que faz comentários maldosos nas redes sociais? Nenhuma. Né? Porque os dois estão se sentindo num espaço não só democrático, mas de livre. Não é nem democrático. Ele acha que ele está num espaço em que é oba-oba, em que ele pode fazer o que ele quiser. E isso muita gente tem na cabeça. De que, pode ser que seja, pode ser que seja, pode ser que seja. A gente tem que começar a aprender para que a tecnologia foi feita. Né? As pessoas, antigamente, como era para poder falar com alguém? Como era a proximidade entre as pessoas, independente da sua distância geográfica? Era muito difícil, não era? Então, aí eu quero chegar, né, nesse ponto, né, de que dessa distância. Então, para que foi feita, né? Já vou começar a pegar pontos para responder isso de que a tecnologia foi feita para aproximar as pessoas, né? Então, antigamente era bem assim, né? As cartas demoravam para chegar, às vezes era feito por por telegrama, né? E a pessoa ficava lá esperando a resposta da carta e lia a carta, né? Hoje em dia, as pessoas mais velhas veem nisso, viam, né, como algo revolucionário quando apareceu. Porque imagina, alguém que só se via, alguém que ia viajar, por exemplo, e só recebia a carta, só ia se ver, né, pessoalmente, dali 2 anos, 3 anos, ou mais, né, ou menos. Hoje,
essa pessoa ela pode ver todo santo dia. Então, a saudade, claro, eu não posso negar que o toque é diferente, você não tá, você tá tocando na tela, você não tá tocando na pessoa, que é justamente isso, a diferença é a tela do celular. Então, justamente, vai tocar na tela e não na pessoa. Claro, é a diferença. Mas, mesmo assim, a gente não pode deixar de lado isso. Né? A gente não pode deixar de lado de que é uma criação revolucionária, não só no sentido das relações interpessoais, né, entre as pessoas, como com a relação é, entre outras coisas. Né? É, hoje em dia é muito mais fácil você fazer reuniões de trabalho. Hoje em dia é muito mais fácil é, ter reuniões, ter cursos, né? Então, estou falando de todos os pontos, por aí vai, né? Aquela pessoa que não tem tempo, qual a diferença de um curso EAD para um curso presencial? Às vezes é até mais barato você fazer um curso EAD porque você não pega transporte público, né? E claro, a gente não pode esquecer que também tem outros pontos, mas eu quero ficar aqui no ponto da tecnologia em relações sociais, uma coisa mais psicológica. Então, eu queria falar que o ponto principal, um dos pontos principais de eu ter pensado nesta live, foi o novo recurso do WhatsApp. Não sei se vocês foram perceber, que agora você pode curtir, né, a resposta da pessoa, a sua própria, você pode curtir. E eu comecei a refletir sobre isso, né? E andei percebendo isso nas minhas próprias relações interpessoais, né? De como isso diminuiu ainda mais a conversa. Diminuiu ainda mais, em vez da pessoa chegar e te responder, ou mandar um áudio, ou responder por mensagem, ela curte a sua mensagem. Isso é muito perigoso, esse uso que as pessoas estão fazendo. Por quê? Não está mais aproximando as pessoas. E é o movimento que eu comecei já a live falando que é o que eu acredito, que é o que vai acontecer cada vez mais. É triste, é uma visão pessimista? É, mas é a realidade. As pessoas vão cada vez mais se distanciar. Logo, logo, eu até brinco um pouco com a questão do Bauman, né? O Bauman criou essa ideia de amor líquido quando ele estava vendo o início ali do uso das redes sociais, da internet. E aí ele já falava, né, de amor líquido, dessa coisa rápida, dessa coisa. Eu acredito que eu até brinco por conta disso. Eu acho que a gente está entrando numa numa sociedade do vapor. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? Antes era concreto, antes era o gelo. Esse gelo derreteu e virou líquido. E agora é vapor. Ou seja, a pessoa, em vez dela responder para você, ela vai lá e curte a sua mensagem. Ela não tem uma relação, não tem uma relação clara que era como era com as cartas, por exemplo, que eu fiz o exemplo antes, né? Anteriormente. Ela vai só curtir. Uma vai estar mandando a mensagem e a outra curtindo. Acabou. É como se estivesse falando sozinho. Né? E isso é muito perigoso. É o uso errado da tecnologia. Né? É o uso errado que a gente faz dela. E voltando aí para o suicídio, né? Que é um tema muito pesado, muito forte, mas que é importante. Porque as pessoas elas já acham que presencialmente elas não têm culpa, né, dentro do suicídio, elas não veem, né, o problema em seu todo, elas jogam todo na pessoa que se suicidou, né, seja presencial ou no meio tecnológico, e o meio tecnológico intensificou isso, né, e por muitos comentários que eu já andei vendo das pessoas sofrendo por comentários e a outra pessoa falando, isso não é nada, que não sei o que, para de drama. Então, isso também a falta de empatia e a falta de entendimento do outro
se intensifica com as redes sociais, aumenta com as redes sociais. E isso se torna muito perigoso para nós mesmos. Quando começou a pandemia, isso é interessante, quando começou a pandemia e eu vi esse aumento importante do uso das redes sociais, com a criação do Zoom, com o uso maior do Zoom, uso maior do Meets, com o meu trabalho aumentando, né, com dentro de algo que é tecnológico, né, eu falei, puta, aí uma coisa que as pessoas estão crescendo, um lado bom da pandemia. Olha aí, as pessoas aumentando seus relacionamentos, aumentando algo, mesmo estando em casa, falando entre si. Só que depois disso, eu meio que desmoronou, né? Vamos dizer assim, desmoronou esse otimismo, né? Que eu comecei a ter, desmoronou totalmente para algo que eu falo, que é o que eu falo hoje, né? A gente não aprendeu nada com as redes sociais, com esse momento. A gente não aprendeu. A gente cada vez mais cria algo, acredita no meio tecnológico, no meio digital, né, que é o termo mais top, vamos dizer assim, de quem trabalha com fintech, né, com essas coisas. É a mesma coisa do banco, né, pensando em fintech, é a mesma coisa do banco. Qual é a diferença de um banco digital para um banco presencial? É a chatice do presencial, é essa a diferença, né? Então, e facilitou muito mais a vida das pessoas. Eu, por exemplo, não faço nada presencial mais em banco. Então, isso é muito importante, né? E a gente não vê esse uso correto de aproximação das pessoas, esse uso correto de não ter mais dor de cabeça com certas coisas, esse uso correto de aumentar a empatia, a relação social entre quem está de um lado e quem está do outro da telinha, entre respeitar o próximo que está ali, sabe? Entre respeitar a lei vigente fora do digital e dentro, passar isso para dentro, porque tem um termo das ciências sociais que a gente fala, vem até do Bourdieu, e ele é mudado de várias formas, né? O Irving Goffman, né? Ele chama ali de usa mais como teatro, né? Ele fala de personagem, de cena e tudo mais. Já o Bourdieu ele fala de campo, né? Então, e aí é interessante trazer isso de que qual a diferença, né, do presencial? É o campo. Você está num campo diferente. Você está no presencial, você está num campo e nas redes sociais, dentro, seja do aplicativo que for, você está num campo diferente, né? E você tem que saber como agir da forma que deve se agir. Não achar que é um lugar que não tem relação social, né? Isso é muito comum hoje em dia nas pessoas. Achar que porque está no WhatsApp, porque está no Instagram, porque está no Facebook, a pessoa não está numa relação social ali, não está no meio social, ela não está num campo social, ela está num lugar, não sei, não consigo, eu mesmo não consigo entender muito bem. Parece que está num universo em que ela está sozinha, né? Tem que entender que não, a pessoa não está sozinha. Aquele comentário que ela vai fazer, aquela foto das genitálias que ela vai mandar para alguém, tudo isso vai chegar em outra pessoa do outro lado. E é isso que a gente tem que entender dentro do meio tecnológico, né? Então, a gente não pode fazer o que quiser dentro das redes sociais. E, ao mesmo tempo, a gente tem que entender as redes sociais como um outro espaço de convívio, um outro habitat de convívio entre os seres humanos, entre as pessoas, né? E não como nada, né? Não como é diferente, ele tem a vivência melhor. Não, sabe? Não, a vivência é a mesma. Mudou o campo, mudou o espaço, mas é a mesma, né? Eu, e
Porque isso também abre espaço para essas pessoas, né? Eu trazendo de volta, né? Da forma didática, acho que é sempre bom trazer certas coisas de volta. Não, vamos aprender a usar as redes sociais, sabe? Vamos aprender a entender que o seu comentário vai chegar numa outra pessoa. Vamos pensar numa coisa. O que é a rede social? Né? O que são os meios sociais? Né? Esses meios sociais digitais. São diversas, milhares, bilhões de pessoas dentro de suas telinhas e criando conteúdo, fazendo suas formas, falando com outras pessoas, reagindo de relações sociais. E parece que não é isso. As pessoas agem como se não fosse isso, como se não fossem pessoas que estivessem do outro lado. Como se fosse qualquer outra coisa, robô, né? Eleitor do Bolsonaro, bot do Insta, né? Não, né? Não é. É uma pessoa que tem sentimentos, que pensa, que tem uma vida, que tem uma história. Então você fazer esse tipo de coisa, meu, você está destruindo a vida de um ser humano do outro lado, né? E entre outras coisas, e a gente e isso de acreditar, além dessa, usando o Durkheim, né, além dessa anomia, né, além desse problema da sociedade, a gente também vê aí a distância, né? Eu lembro dos mais velhos, quando eu era pequeno, falando, nossa, a internet, quando começou a vir a internet, né? E aí falavam, nossa, a internet é algo que vai aproximar mais as pessoas, né? Muito bom. Meu avô falava isso, muitos velhinhos falavam isso, né? Vai aproximar. E, na verdade, o que está acontecendo é separar. O que era para aproximar, que é isso que eu falo, a tecnologia foi feita para aproximar. Eles estão certos, foi feita para isso. Só que a gente usa do modo errado. A gente, nós, né? Eu tento todos os dias não fazer do jeito errado, né? Sempre estar falando, não, eu estou num meio social, tem uma outra pessoa do outro lado, sabe? Então, a gente... Mas as pessoas não chegam a esse ponto, né? Elas não percebem isso. Né? E isso é muito prejudicial para as próprias pessoas, porque logo logo a gente vai... Teve um vídeo que ninguém levou a sério, até porque foi um vídeo de brincadeira que eu fiz, que eu faço como se eu estivesse na mesa. Exatamente. Uhum. Exato. Por causa do mau uso, né, das redes. Isso mesmo. E sim, porque acham que o teclado ou a tela do celular... Porque a tela do... Na verdade, o lado negativo é o mau uso, né, das redes. Porque a gente vê as pessoas usando errado, né? E, na verdade, você tem que trazer o lado positivo, fazer as pessoas aprenderem, né? Eu acho que as redes sociais, elas deveriam vir com manual de instrução para você falar, então, se eu fizer isso, certo que hoje até o Brasil, os Estados Unidos, entre outros países, estão fazendo, que se chama tem até a cyberpolícia, né? Que é essa polícia que regula certos ataques, certas questões, né? E isso é importante, né? Porque aí você tem um resguardo ali da pessoa falar, não, calma aí, não vou fazer certas coisas aqui porque, né? Não. E, mas isso é interessante porque interliga com o que eu falo da falta de relação, né, entre as pessoas por meio das redes, porque é isso, uma coisa apoia a outra, né? Está interligada, né? Interseccionalidade e mostra muito isso, né? Dessa relação que se interpõe, né? Aquilo que é o sentimental da relação social se interpõe aos ataques, por exemplo, que posso citar, né, uma pessoa pública, que é a Manuela Dávila sofreu, né, quando foi vice do Haddad em 2018, né?
suscetíveis, suscetíveis a ataques nas redes sociais, com postagem de fotos, com diversas coisas, e que as pessoas acham que elas vão estar isentas, né, de culpa. Sim, sim, também tem esse outro lado, né, de você não entender o espaço social em que você está, né? Quando você está num espaço social, isso é uma outra coisa. Quando você está no espaço social presencial, também a gente tem que entender esse espaço e conviver nesse espaço, e não falar, ah, não, vou continuar aqui no meu celular. Não, você vai aproveitar esse momento, esse outro campo social, né, que eu falei, e correr atrás disso, né? E ver isso. E aí, quando você estiver, que é esse o papel da tecnologia, quando você estiver longe dessa pessoa, aí você usa a sua tecnologia. Aí você se apropria dessa facilidade de comunicação com essa outra pessoa, mas também você se comunicar com ela estando do seu lado, é um pouco, é o outro uso errado, né, da tecnologia. A questão sempre bate nessa questão do uso errado da tecnologia, né? Porque tem pessoas que acham que ela não vai aproximar de nenhum momento, em nenhum momento ela aproxima, e tem pessoas que vão achar que elas atrapalham. Por quê? Porque usa. E na verdade quem está errada é a própria pessoa que usa, né? E então são algumas das coisas que eu queria trazer, né? São algumas das coisas que eu acho que são importantes para todo mundo, né? Acho que essa live devia passar para muitas pessoas, porque eu acho que por mais que eu tente falar de uma forma didática, fácil de entender, eu trouxe alguns conceitos que também trazem exatamente essa minha visão e a forma que eu trato a rede social, né? E, e que a cada dia eu tento tratar dessa forma. Então, quando eu estou com amigos na rua, eu tento usar o celular ao mínimo, né? O mais importante. Claro que eu trabalho 24 horas nas redes, né? Porque mas mesmo assim, você pode ver que quando eu saio eu não tento utilizar, até porque é um momento em que eu não vou trabalhar também, né? Vou descansar. Então, vamos tentar. Eu acho que o recado que eu queria trazer, vamos tentar aprender isso, né? Vamos tentar conviver com isso que é revolucionário, né? Que mudou, que os nossos bisavós, se tivessem isso, eles estariam pulando de alegria, né? Eles estariam falando assim, meu, eu posso ir, ficar na China e passear na China com meu namorado estando no Brasil e eu vou ver, e eu vou conseguir ver essa pessoa. Eu vou conseguir conversar com essa pessoa. Isso é, você imagina o olho de uma pessoa do século, sei lá, 19, 18, ouvindo isso, né? É uma coisa assim, ela vai ficar maravilhada, né? Para alguém que recebe coisas por pombo correio, né? De alguém que recebe por, né? Então, é isso que a gente tem que falar. Mano, eu tenho um negócio aqui, eu tenho um negócio poderoso que se chama celular, e ele é poderoso no sentido não de querer destruir alguém, estar na minha casa sentado com a minha bunda na cadeira e querer destruir a vida de várias pessoas. Não, ele é poderoso porque eu posso trabalhar, eu posso me relacionar com pessoas de formas saudáveis, né? Eu posso pesquisar, fazer pesquisa, estudar, né? Fazer curso EAD, posso fazer de tudo com um pedaço de metal, né? É uma coisa maravilhosa. Pense nisso, né? Durma hoje pro final de semana pensando, meu, eu tenho um pedaço de metal que faz coisas que o mundo lutou para ter, né? Eu lembro quando minha mãe ganhou o primeiro celular, né? E que falavam, né? Eles ficavam tinha-se, né,
os rumores, anos depois, tinha-se rumores, iam falando, a gente vai começar a conversar pelo celular. É ao vivo, conversa ao vivo pelo celular, que não sei o que. E todo mundo ficava, não, isso não. E aí chegou. Chegou e o que a gente faz? Lambança, né? Então, vamos raciocinar, vamos pensar um pouco, né? Eu acho que já tá ótimo de live, uns 30 minutinhos aí. Acho que foi muito bom, obrigado por quem ficou até agora e participou. Eu acho que se quem puder depois, né, quando eu publicar, divulgar, acho que é importante, porque eu acho que as pessoas precisam disso, eles precisam desse recado, mostrando assim, meu, utilize de outra forma. Você vai ver que vai ser muito mais saudável. E você vai ver também que a sua relação com as outras pessoas vai ser muito melhor, né? Você não vai se sentir longe das pessoas. E isso é maravilhoso, né? Você não vai se sentir longe. Porque estando perto, você vai aproveitar o pessoal. E estando longe, você vai aproveitar o tecnológico, o digital, né? Digital, eu chamei de tecnológico, é uma forma mais acadêmica de dizer. Mas numa forma mais... o povo mais marketing digital é falar mainstream, né? Uma forma mais digital, né? A forma mais mais dá no mesmo, não é algo que se deva se preocupar. Então, obrigado, uma boa noite, né? Acho que sextou, tá todo mundo na cerveja, então vamos aproveitar nossa cervejinha hoje e o nosso final de semana, né? E pensando nisso, vamos mudar essas nossas atitudes perante as redes sociais. Todas elas, todas as que eu comentei. Como eu disse, é uma interseccionalidade, ou seja, os ataques das redes sociais, a relação mal feita da rede social, a forma de se falar, né, de se não se comunicar quando você estiver no presencial, porque também acontece isso quando você está no digital, né? Em vez de você aproveitar o digital, você espera o presencial para poder aproveitar. E não aproveita estando longe o digital. Então também tenho essa. Então tente englobar tudo isso e falar, meu, vou mudar minha atitude dentro das redes sociais. E vamos fazer isso, que é o título da minha live. Usar a tecnologia para o que ela foi feita. Aproximar as pessoas e melhorar as relações sociais. Tá certo? Um grande recadinho aí pro final de semana para vocês. Um grande abraço e até a próxima live. Tá certo? Tchau, tchau.